Boa noite a todos, né, e a todas, né? Pessoal, aqui a gente está mais hoje numa palestra, roda de conversa, né? Para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre a nossa cultura, né? O que é patrimônio material e imaterial, né? Vamos trocar uma experiência aqui com o pessoal também do Ponto de Cultura Chai, né? Nós estamos aqui hoje com o Laírto, né? Que é o presidente do grupo, com o Márcio, né? Também que é dançarino, com a Lidiane. Vamos trazer um pouquinho dessa experiência para a gente, né? Antes de começar, né? Eu queria falar que essa roda de conversa, ela era para ser presencial, né? Mas devido à pandemia, devido, né, os lockdown, essas atividades, a gente está fazendo ela virtual, né? A gente teve um prejuízo na questão do grupo infantil também, né? Que muitos não têm acesso à internet, a celular e tal. E os maiores conseguiram, né, dar um jeito para a gente poder, né, estar realizando essa roda de conversa hoje, né? Então, eu queria aqui agradecer, né, o governo federal, a Secult-CE, né? Nós estamos aqui pela Lei Aldir Blanc, né, o projeto Cultura Viva, e é isso. Então, a gente vai trocar aqui a experiência. Queria agradecer os meninos do projeto também, né? O projeto, o nome dele é Memórias e Legados, né? Que a gente está nessa... Várias atividades já foi desenvolvida, né? Durante esses meses que passou. E a gente hoje está aqui com o Laírto, quero que ele se apresente um pouquinho para a gente. Olá, gente, boa noite. Muito bom estar com vocês novamente, reunidos novamente, né, para que a gente possa bater um papo sobre nossa cultura, sobre nossas manifestações. Isso é muito bom, né? E a gente, como um ponto de cultura bem novinho, aí a gente está se associando agora, a gente está tendo a nossa primeira experiência, né, com esses projetos do edital, primeiro projeto ganho através do Ponto de Cultura. Isso é muito bom, nosso fortalecimento, né? Muito obrigado pelo convite. Show de bola. E aí eu queria até aproveitar a fala do Laís e fazer já um agradecimento ao Chai, né, que foi uma pessoa que deu a carta para o Cordapés também, né, ser reconhecido como ponto de cultura, reconhecendo as atividades que o Cordapés tinha e fortalece muito mais ainda, né, a cultura, os pontos de cultura. Então, obrigado, Laírto, mais uma vez, né, esse parceirão do Cordapés que está sempre junto conosco. Márcio, quem é você? Boa noite, eu me chamo Márcio Almeida, eu sou membro da Companhia Chai de Danças Populares, né? Também faço parte da associação Chai Cultura e Arte e hoje estou substituindo o nosso mestre, né? Mestre Rainha Almeida na Avenida, como Rainha do Maracatu, Nação Iracema. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos juntos nessa conversa. Show! Márcio, a gente vai ter uma live com o Almeida também, né, com esse mestre da cultura, né, aqui do nosso estado do Ceará, né, e você está trazendo aí, né, eu posso dizer, não, vou usar essa palavra não, né, mas essa carga, né, que é representar ele, né, que tem esses amplitude de avenida, e tive o prazer de assistir você na avenida, queria dar parabéns mais uma vez, né, foi muito legal e foi muito bom ver, né, essa pessoa com a energia tão boa, né, como Rainha. Eu gostei. Laírto é o balaieiro também, né, também faz parte do nosso carnaval aqui, o Laírto. Agora, quem é você, Lidiane? Falei um pouquinho. Boa noite, eu me chamo Lidiane Espinosa, sou psicopedagoga, hoje estou atuando como professora no momento, faço parte como dançarina do Chai Companhia de Danças Populares e também sou membro da associação. E é isso. Mais alguma coisa que eu esqueci de comentar? Já eu vou perguntar mais. Viu? Laírto, fala um pouquinho pra gente aí o que é cultura, para patrimônio, vamos ao patrimônio material e imaterial. Explica aí um pouquinho pra gente, que é essa confusão que sempre tem, né? Uma coisa boa, né? É algo que a gente realmente, a gente não tem o costume de estar
com essa nomenclatura, né, de patrimônio, né, aquilo que nos pertence. A gente está sempre conversando sobre ele, né? É uma nomenclatura que a gente vem surgindo através dos historiadores e aí fica muito distante da gente. Mas com os nossos mestres da cultura, aí a gente já consegue visualizar melhor, a gente já consegue estar mais próximo dessas palavras, né? E eu queria jogar um desafio. Eita, vamos lá agora abrir ela acha que é para ela já, né? A pergunta, né? Tu falou desafio, ela já apareceu. Já apareceu. Não, gente, foi coincidência. Mas assim, o que a gente visualiza, né? É uma palavra tão o que a gente visualiza como material e imaterial? O que a gente pode tá abordando nesse momento, né? O que vocês percebem sobre isso? Me diga alguma coisa. Naquilo que vocês vivenciam, naquilo que vocês têm a ideia. Eu quero juntar um monte de palavras para que a gente possa fazer esse quebra-cabeça aí rolar. Vamos nós? Foi feito o desafio. É algo que a gente pode tocar, né? E material é aquilo que a gente sabe que existe, mas que não necessariamente precisa ser tocado. Já começou. E outra pessoa, vamos lá, saber aquela. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone, a gente vai dialogando, vai conversando aqui. Tá bem facilzinho. Vamos nós? Eu acho que eu estou escutando uns grilos. Sorteia um nome no chat. Bom, gente, é como a Pamela realmente definiu aí, né? Que ele está associado a elementos materiais. Tudo que você possui em volta de você é o próprio patrimônio que você está construindo para você, né? É aquele que você visualiza, é aquele que você tem de concreto, né? Isso há uma visibilidade de vocês. Aquele que você possui, seu celular, é um patrimônio construído e adquirido por você. Então, isso é um patrimônio material. Você visualiza, ele é concreto, né, e você utiliza. Então, já para uma dimensão maior, para o Estado, já para o nosso país, né, nossa cidade, município, enfim, né, ele já é um legado de elementos que são obras de artes, são igrejas, são casarões, que dizem, quando a gente vê assim, é tombado, é um tombamento que nós estamos fazendo. Então, eles estão buscando aquilo como uma identidade, como uma identificação daquele lugar, daquele lugarejo, daquela cidade. Então, aquilo dali, eles estão formando ou estão trazendo para um patrimônio. Vão patrimonializar aquele monumento. Tá certo? Então, é algo material, que foi construído há séculos, há anos, que eles identificam que aquilo é um pertencimento para a sociedade e para a própria cidade, pelo lugarejo onde eles vivem. Então, isso se torna, para eles, um patrimônio material, que é uma coisa coletiva, uma coisa conjunta. É diferente daquele que é pessoal, tá bom? E ali é preciso ser reconhecido com a população como um todo. A Praça da Bandeira, quem não conhece a Praça da Bandeira? Eu acho que falei uma coisa. A Catedral, pronto, a Catedral, né, de Fortaleza. Todo mundo conhece ela, não conhece? Né? E ela Sim. Não pertence à cidade de Fortaleza, ela não identifica a cidade de Fortaleza. Se você fala nela e se você mostra, né, que a gente diz assim, é um ponto turístico, é um ponto onde as pessoas podem visitar.
Então, assim, e ela é construída há mãos e há séculos. Então, aquele dali é um pertencimento da própria população. Então, é um patrimônio material nosso. Se é reconhecido ou não, se é tombado ou não, depende do registro, né, que eles têm feito, que tanto a prefeitura como o IPHAN, como órgãos, como o próprio Estado também faz isso, tá bom? Através de registro, através de folhetos e tudo mais. Então, tem isso. E o patrimônio imaterial é aquele abstrato. Ele está relacionado ao nosso espiritual, né? Aos fazeres e saberes das pessoas. A gente pode dizer que pode ser tombado um patrimônio imaterial? Sim ou não? Gente, tá. Então, eu digo para vocês, o patrimônio imaterial, ele não pode ser, ele visivelmente, ele é uma salvaguarda. Por quê? Porque são saberes e fazeres. O que é salvaguarda? É quando eu consigo ter alguma coisa e passo de geração em geração. Se eu não conseguir passar, aquilo morre. Já o patrimônio material, por exemplo, vamos dizer, patrimônio material, a catedral, a igreja, só se vir botar qualquer, derrubar ela, né? Ela some. Mas ela está lá. Então, é tombada o patrimônio material. Já o imaterial, vamos dizer assim, a caninha verde do Mucuripe. Ela praticamente está esquecida, porque a gente não vê mais. Então, se a família, se não propagar de geração em geração, se apaga. Se apaga aquilo. Então, por isso que eles dizem que exatamente são coisas espirituais, né? São coisas abstratas, que está dentro de si. Se você não consegue passar, aí, por isso que eles não taxam patrimônio imaterial. É a salvaguarda daquela festa, daquela dança, daquele ritual, daquela celebração. Então, são as expressões e as formas, tá certo? Então, a gente tem esses pesos e a gente vai, aos poucos, vamos dizer, se familiarizando com tudo que a gente consegue captar, né, dentro dessas histórias que a gente vai conseguindo e dentro da cultura popular. Tá certo? Eu acho que o básico é exatamente isso, né? Se não compreendeu, a gente segue por outro caminho. Compreenderam? Deu para entender? Deu para entender, não eu deu? Entendi. Eu entendi. Deu sim, deu sim. Pronto. Deu sim, para entender. Viu? Maravilha. Aí eu pergunto para vocês conhecem algum patrimônio imaterial que já fizeram a salvaguarda dele? Tem que ser daqui? Não. Pode ser de fora. A dança do carimbó, O carimbó, sim. o frevo. O frevo foi como dança. Isso. Daqui de Fortaleza. O que é que a gente tem? Maracatu cearense. O maracatu cearense foi. Falar da capoeira já. O coco eu não lembro, mas Eu acho que não. Eu acho que ainda não. Coco não. E tem Capoeira. a capoeira a nível nacional. A nível nacional, a capoeira, sim. Festas. A gente tem festa aqui em Fortaleza. As festas juninas?
Ainda não. Estão buscando, viu? E vão conseguir. Eu acho que será a próxima a nível nacional. Nós temos registro da festa de São Pedro, aqui em Fortaleza, pela cidade de Fortaleza, e a de Iemanjá, pela cidade de Fortaleza. Tá certo? Então, ficou claro para vocês, mais ou menos, o que a gente quis dar como exemplo aqui? Pronto, ótimo. Todo mundo entendeu tudo, foi? Alguma pergunta? O que se dá o processo de... Como eu posso dizer? O processo que se dá para algo se tornar um patrimônio. Seja ele... Vamos falar do imaterial, né? Assim, qual o processo que faz, o que é que determina para que ele se torne um patrimônio imaterial? Primeiro que ele seja uma tradição. Primeiro que ele seja um pertencimento de uma comunidade. Né? Primeiro que ele seja visualizado como uma manifestação da cultura tradicional popular. E, a partir daí, vem todo o trâmite, né, de legalização dele, né? São pesquisas, são registros, são as informações. Então, é um estudo bem amplo para dizer que aquilo ali, a cidade ou o município, ele reconhece como uma identidade cultural que tem naquela localidade. Então, é um trabalho bastante amplo em relação àquilo, através dos acadêmicos. É tipo elaborar um projeto, né? Isso, assim, uma pessoa, um grupo de pessoas entra com um projeto para dar entrada nesse processo de patrimonialização. Exatamente. Ele entra com um projeto para que os órgãos públicos, né, definam. E sim, vai ter, pode continuar, vamos fazer o estudo. Então, tem um estudo de uma forma geral, né, sobre o que eles querem, né, como patrimônio. Ok. Obrigada. Laírton, ele também tem que ter um tempo, né, e um significado importante para aquele local, né, se for, tipo, um material, né? Não entendi, Enio, como é? O patrimônio material, certo? Sim. Como a catedral, esse tem que ter um tempo de existência e um valor para aquele local, né? Isso, exatamente. Tem que ter um significado para a existência dele. Exatamente. E já o imaterial, ele geralmente tem que ter um valor para aquela comunidade, né? Aquele tipo, como a gente falou aqui, o maracatu, né? As pessoas que praticam o maracatu querem que aquilo fique, né, para os mais novos que for chegando ter acesso àquilo, né? Então eles sujeitam, né, o projeto, como a Pâmela disse, né? Sim. mostrando o valor daquela manifestação, né? Aí vai para uma apreciação e daí eles veem o significado daquilo e da importância para aquele local, né? Sim. Exatamente. Eu acho que a gente tem deixado um pouquinho aqui, né? Plantou um pouquinho do que né? Com certeza. Os outros. Vamos sair da fichinha da Pâmela e do Enio. Alguém mais? Quem se sentir tocado. A Lidiane, que é professora, deve estar se sentindo na sala de aula, viu? Que é quase desse jeito, né?
Enio. Quando é professora, a pessoa tem que ficar mais calada e ouvindo mais, que é para ter essa oportunidade de aprender. A gente só fica passando. E aí, esse momento é de aprendizado. A Rocha, Enio. Davi. Não, só uma pergunta. Se todo patrimônio imaterial tem que ter uma salvaguarda. Não tem, como é? Se todo o patrimônio... O imaterial, por exemplo, maracatu, a capoeira, ele tem que existir uma salvaguarda, é isso, né? Ele deve existir. Porque o seu saber, se você morre, Davi, ninguém mais vai conhecer. Vai morrer com você. E aí o teu patrimônio morre contigo. Então é necessário fazer uma salvaguarda. Como é a salvaguarda que eu falo? É em termos de registros, de documentação, de músicas, de tocadas do berimbau, de vídeos através das movimentações que existe na capoeira, entendeu? Da oralidade, principalmente, que você tem que ter sempre para com todos, né, dentro de um modo da cultura geral. Porque se você só absorve para você e você não consegue passar para as pessoas, e aí quando você morre, acabou a capoeira. Então, por isso que ela tem que existir enquanto salvaguarda. Porque uma memória é viva. É uma memória viva. É diferente do patrimônio material, que é uma memória morta, que, na verdade, a gente visualiza, mas é concreto, é algo que a gente é palpável. Tá entendendo? Mas ele não tem essa dimensão que se tem dentro da espiritualidade, dentro do abstrato, que se tem dentro das danças, das festas. Deu para entender? Deu sim. Obrigado. Aí, estava falando agora, eu estava até pensando que, às vezes, é uma simples foto. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo bate foto, né? Em várias apresentações, a pessoa está lá batendo umas 300 mil fotos. Mas nunca as fotos, elas são datadas, né? E, às vezes, nem tem um registro de qual é o grupo, de qual é a manifestação. Então, com o passar do tempo, o pessoal vê essa foto, mas não consegue saber o valor histórico que ela tem, né? Qual foi o momento. Então, a gente perde muito nisso, né? Deixar esse registro, pequeno registro só nas fotos até. Exatamente. É muito ruim. Se você for... eu quero pesquisar Caninha Verde, você tem que ir no Iguape. Você não pode ir mais da Dona Jeta porque ela faleceu. A filha dela está passando? Eu não sei, porque a gente não tem... Ela não vivencia. Talvez ela possa ter alguns registros. Por exemplo, no começo do Chai, nós temos registro, né, dessa memória da Caninha Verde com a própria mestre da cultura, a Dona Gerta. A gente fez entrevista com ela, a gente tem a musicalidade com ela, a gente tem um pouco da dança com ela, da vestimenta. Então, ali ela explica para a gente um pouco de cada coisa. Mas cadê os outros registros? Se você for procurar, vai ficar muito difícil. Você vai encontrar pouca coisa, mas o legado ela não deixou na comunidade. Infelizmente, né, foi algo que não passou de geração em geração. E se passou, está tímido. Né? Então, é exatamente isso. Laírto, eu queria que tu falasse agora para a gente um pouquinho também da cultura popular, né? O que é isso, né? Um pouco da cultura popular. O que é cultura popular? Gente, agora vocês vão me ajudar, ó. Ele me fez uma pergunta super difícil. Muito difícil, gente. Eu quero a ajuda dos universitários. Me ajudem, por favor. Me ajuda a desenrolar isso aí. É um conjunto de saberes, né? Tem que partir primeiro do princípio do que se entende como cultura, né? Acho que um dos princípios
primeiro é esse, o que é que eu entendo sobre o que é cultura, o que é ser cultural, né? E depois, o que é algo popular, para que quando eu compreenda o que são os dois, ser mais fácil a junção, para poder construir o discurso do que eu entendo sobre o que é cultura popular, já que é o que eu sei, o que os dois são separados, né? Tá, ótimo, bom caminho, ela já deu um caminho. E aí, o que a gente consegue captar sobre isso? Bora, gente. Bora, gente. Vocês estão deixando espaço só para a Pamela falar. Fica com vergonha. Ah, tá. Eu pensei que no bate-papo aqui tinha alguém falando alguma coisa, né? Tinha algumas mensagens, mas foi de chegada. Seria a cultura do povo para o povo, né? Do povo para o povo. Acho que o elemento principal é o povo, né, em relação à cultura, porque somos nós que fazemos, somos nós que passamos, né, vivenciamos. Então, a gente às vezes fica meio que confuso quando diz assim, por exemplo, às vezes eu escuto muito essa frase, né, a cultura do funk, e às vezes a gente tem um pouco de preconceito do que é cultura. Se é o povo que está fazendo, se é uma grande massa que está envolvida, é a cultura deles. Então, é da região deles, é o momento que eles estão participando de algo que eles vivenciam. Então, é a cultura deles. Como aqui tem a nossa, né, em cada região tem a sua. E a gente vai, principalmente quem é de grupo de dança, que viaja, que tem a oportunidade de participar, né, de festivais, a gente consome muito a cultura do outro, né? A gente aprende, a gente consegue respeitar, entender, né, como é que é passado, né? Principalmente aquela cultura tradicional, né, que muitas vezes a gente fica assim, mas eu não posso nem levar para cima do palco do jeito que eles estão me ensinando. No nosso caso, né, que é uma projeção, a gente aprende o tradicional, consome realmente o que eles fazem na vivência deles, no dia a dia deles, no quintal da casa deles, e vai para cima dos palcos, né? Então, assim, esse momento de grupos que fazem isso, que a gente faz isso, é uma riqueza muito grande. A gente consegue aprender, né, a cultura do outro e, às vezes, passar, né, como o nosso grupo já fez isso, e muitas vezes a gente dizia assim, nós somos muito atrevidos, como é que a gente aprende o frevo, exemplo, e vai para cima do palco de pernambucanos e dança o frevo, né? Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente conseguiu buscar aquilo da melhor forma com eles, para a gente conseguir passar. Eu falei demais. Acho que eu não quero abrir a boca. Perdão. Então, gente, o que a gente entende por cultura? O que a gente entende por cultura popular? O que a gente acha que é cultura? Porque cultura é algo muito amplo, né? A cultura é algo que está presente no ambiente que a gente habita, né? Que a gente reside, até mesmo dentro da nossa própria casa, né? Que são costumes que vêm dos nossos antepassados. Então, é tudo aquilo que nos rodeia em questão de costumes, em questão de crenças, de manifestações. É muito isso. Exatamente. Exatamente. É o conjunto dessa identidade, dessa questão dos hábitos, dos nossos costumes, das nossas crenças. Então, a cultura, por isso que a gente chama muito a questão da cultura. Nós temos a cultura gaúcha, nós temos a cultura mineira, nós temos a cultura pernambucana, a cultura baiana. Então, tudo isso é por quê? Porque se identifica naquela pessoa, né? Aquele ambiente, aquele lugarejo,
aquela cidade, aquele bairro que ela habita. Então, a cultura somos todos nós, estamos rodeados. Então, tudo que a gente faz, né? A gente antigamente tinha cultura de usar um determinado tipo de sapato. Hoje em dia, a gente já tem a cultura outro de sapato, porque isso aí já vem o modismo, mas a cultura abraça aquela população e faz com que ela modifique. Então, está em torno de nós, né? E a cultura popular? A cultura popular é a identidade do povo. E é o que a gente... manifestações, né? Nossas manifestações, Isso. nossos saberes, nossos dizeres, né? São as nossas raízes, nossos conhecimentos, né? Então, assim, ali está a identidade do povo. Eu aqui, quando sou pernambucano, eu cheguei aqui, agora eu misturei muito nessa questão do pernambucano com o cearense nas minhas palavras. Mas, assim, você vê um pernambucano falar e um cearense falar, eles falam com conotações diferentes, né? Então, aquilo identifica como uma cultura, né? Uma identidade dele, entendeu? E o que mais que a gente pode tá definindo como cultura popular? O que mais? É importante a gente preservar a nossa cultura popular. Tem gente que falou aqui no bate-papo, cultura popular é toda manifestação feita pela população ou comunidade, as comidas, vestimentas, festas. Isso, exatamente, o caminho é exatamente esse, a cultura popular. Ela está dentro da nossa comida, a regionalidade está, nas vestimentas também está, mas o que a gente pode adentrar mais sobre essa questão da cultura popular? É algo que é passado, que foi aprendido e é passado, como o Márcio disse, passado pelo povo para o povo. É tudo aquilo que foi aprendido com o tempo, né? E foi repassado. Eu acredito que seja muito isso também. Exato. Eu pergunto para vocês, eu acho que é isso, eu acho que eu não vou dar errado, não. A swingueira é o quê? É cultura popular, que é uma manifestação que foi feita pela população, pela comunidade. Então, tudo aquilo que é manifestado pelo povo dentro da sua região, da sua regionalidade, é visto, sim, como uma cultura daquele povo. Embora que outras pessoas talvez não enxerguem com os mesmos olhos, como é muito a questão da criminalização do funk, não deixa, assim, de ser cultura. Ela identifica um povo? Sim. Principalmente o povo periférico. Ela tem raízes? Creio que sim. É muita questão da manifestação. Porque nada é puramente uma coisa só, né? Tudo nasce de uma mistura de povos e de movimentos. Mas é exatamente isso. Ela é uma cultura, é a cultura do povo, é a cultura popular. Se ela identifica você ou não importa, depende muito do teu trajeto, mas é cultura popular, né? Aí, Laírto, existe também não sei se é correto, mas umas qualificações, né? Tipo, ela é uma cultura de gueto, né? Como o pessoal fala, né? Porque às vezes não é reconhecido como cultura popular, porque você não sabe de onde é que ela veio, a origem dela, você não tem quem
começou, foi uma coisa que surgiu mais recente, né, e não criou raízes, entendeu? Então o pessoal fala muito que é a cultura de gueto e tal. Uhum, sim. Então ela é uma cultura do povo, né? É uma cultura popular, mas ela não adentra, não está entrelaçada naquilo que a gente diz. Se ela for embora, nós perdemos nossos valores. Uhum. Não é verdade? Sim. Não é verdade? Então, dentro da cultura popular, a nossa identidade, ela é a coisa mais forte que existe. É a identidade de um povo. É aquilo que você visualiza enquanto povo. Porque a gente às vezes diz assim, aquela região está sendo invadida pelos europeus. Às vezes não é eles que vêm, mas sim as coisas que eles trazem, os costumes, né? O jeito, a forma de se fazer como um todo, né? E aí aquele lugarejo, aquele lugar perde-se a identidade. Então perde-se a cultura popular daquela região e começa a absorver outra. Entendeu? Uhum. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, gente? Entenderam? Não entenderam? Alguma pergunta? Bom, se tiver alguma pergunta, vocês podem falar no decorrer. Aproveitar que a gente está falando de cultura popular, né? Eu queria aproveitar esse momento da roda de conversa, falar com o Márcio, né? Para o Márcio falar um pouquinho da experiência dele com esse mundo da cultura popular, né? Quando começou tudo isso. Fale um pouquinho para a gente, Márcio, aproveitando. Vamos nós. Bem, eu tenho 42 anos, né? 22 eu tenho de companhia de dança Chai e mais 5, 6 de outras companhias que eu passei e iniciei. Então, assim, mais da metade da minha vida já estou dentro dessa cultura, né? Dessa cultura popular do folclore. Eu iniciei na escola. Na verdade, antes de entrar na parte da cultura, da dança, eu fui quadrilheiro, né? Quadrilhas infantis, adultos, nos meus 9, 10 anos. Depois passei para quadrilha adulto. E aí, na época, existia aquela rede de escolas da Senec, né? Onde tinham os grupos folclóricos da Senec. E me interessava a curiosidade, eu tinha curiosidade de ver, de participar, e tive a oportunidade de um período estudar na escola da Senec. Foi onde eu iniciei essa parte da dança mesmo, do folclore. Em seguida passei para outra escola com outra turma dos meninos que participavam, né, junto da Senec, formamos outro grupo. E depois desse grupo eu adentrei no Filhos do Sol, de onde o Laírto já era diretor, coreógrafo, né? E tive essa oportunidade de fazer essa coisa mais profissional, saindo um pouco da escola e tudo, e conhecer outros festivais, outras culturas de outros estados. E depois de 5 anos saí e juntamente com ele, uma parte do grupo, se fundou a Companhia de Dança Chai, que nós estamos até hoje. E juntamente com isso, em seguida o Laírto começou uma parceria junto com o Maracatu, na São Iracema, como eu falei no início, né? E aí a gente começou também, já nessa outra vertente de carnaval, junto com o Nação Iracema, a fazer algumas participações, algumas movimentações coreográficas dentro do cortejo, e por um período de problemas de saúde do nosso mestre Rainha Almeida, surgiu a oportunidade, um convite dele, juntamente com o pessoal do Maracatu, ideia do Laírto, para me fazer um ano, né, de Rainha, substituindo ele, por ele estar com problemas de saúde, se não me engano, problemas articulares no joelho. E como a fantasia é muito pesada, ele estava impossibilitado. E aí eu fui, na verdade, por uma aventura, né?
e uma vontade de fazer um personagem que é muito representativo dentro da avenida. E por incrível que pareça, já faz 4 anos que eu estou nessa substituição dele e estou aí, seguindo. Mas essa é um pouco da minha vivência na cultura. Show de bola. E agora eu vou para a Lidiane. Lidiane, queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? E queria também que você falasse um pouquinho o que é que você vê hoje nesse contexto atual, né? Se a mulher tem mais preconceito com a dança, ou o homem sofre mais, o que é que você acha, né, atualmente desse cenário também? Primeiro o meu momento, né? Depois a outra, né? Tá. Sim. Eu entrei no grupo também, foi no Filhos do Sol, fiz um teste, passei, e aí fiquei 4 anos e pouquinho, e aí saí do grupo, né? Até então eu não tinha ainda, não sabia o que ia fazer e tudo, já estava namorando e tal, com meu atual esposo. E aí a gente entrou no grupo, né, do Chai, e começamos a nossa trajetória, né, daí foi só construir na família. Em relação a preconceito que você falou, eu acredito que os homens passam mais por isso, sabe? Até mesmo quando eu digo que meu esposo dança, eu sinto teu esposo dança? Até hoje, parece mentira. Parece assim que a pessoa tem né, no século que a gente está, a pessoa ainda fica preocupada com opções, né, que a pessoa tem ou não. E eu faço rir, né, da situação. Eu não sei, assim, eu não posso falar pelos rapazes, né, em relação a preconceito. Eu não vejo, dentro de grupo, eu não sinto isso, pelo menos no nosso, eu não sinto isso. Todo mundo é tratado igualmente, ali nós somos uma família, né, nos respeitamos, tiramos brincadeiras, como a gente sempre faz, com qualquer um, né, rimos, choramos juntos, então a gente tem, eu acho que não consigo identificar nada em relação a isso, a preconceito, não, né, a não ser essa que aconteceu comigo, eu acredito que nem tenha sido preconceito, acho que pessoas desavisadas, né, que perguntam, até mesmo uma linha no outro trabalho meu, né, no meu trabalho, nossa, que legal, e muita gente diz, nossa, eu não acredito não, que coisa boa, teu esposo dança junto contigo, por isso que tu continua, eu acredito que sim também, apesar de que desde que a gente se uniu, desde que nós namorávamos, eu disse para ele uma frase, me peça qualquer coisa, menos dizer que eu pare de dançar. E isso, nós namorávamos, então eu dizia muito para ele assim, olha, nunca me peça para parar de dançar ou para sair do grupo. E nunca foi feito, né? Porque eu acho assim, que a gente é parceiro, mas eu acredito que cada um tem as suas vontades, tem os seus desejos e é para ser respeitado, né? E por isso que dá certo. Sei que não é fácil para quem é casado, ou rapaz ou moça que é casado e o cônjuge não participa. Eu acredito que tem essa barreira, porque, no nosso caso, tem show, pode ser aniversário da mãe, da avó, da tia, da pessoa mais importante da sua vida, você tem que fazer a sua participação, né? Tem uma viagem, ixi, mas eu tinha programado ter um batizado para mim ir, então, são tantas coisas que você abdica, né, deixa por algo maior que você ama, que eu nem acredito que seja um sacrifício, eu acredito que seja priorizar mesmo aquilo que você ama, né? No nosso caso, como a gente tem essa parceria, a gente vai ajustando, né? Muitas vezes quer viajar, eu quero viajar, mas tem apresentação, vamos marcar depois do dia para a gente poder viajar, é tudo muito calculado, para que não fique o grupo na mão, né? Não é o objetivo da gente fazer isso, a gente sempre dá
dar uma balanceada assim no negócio, ó, vamos ver se dá certo fazer assim, se eu faltar, porque já é uma família que falta, né? Se eu faltar, será que vai fazer tanta falta? Quantos tem para dançar isso ou aquilo? Então a gente vai ajustando da melhor forma para que não o grupo não fique desfalcado. Eu atendi todas as tuas perguntas, porque eu vou falando, Enio, aí eu acredito que eu não sei nem se eu pulei ao que tu tinha perguntado. Sim, Eu vou sim, cortar a Lidiane acrescentou. um pouquinho, Enio, eu me Pode identifiquei um falar, pouquinho com a Josi. história dela. A Rocha, vai. Anda. Josiane, fala, mulher. Na verdade, quem vai falar sou eu, o esposo dela, Tá a certo. respeito do preconceito, certo? O preconceito é uma coisa muito complicada, porque eu sei dançar, eu tenho os 2 pés direitos e as 2 mãos esquerdas para dançar. Aí o pessoal fala muito a respeito disso. Tua esposa dança e tu não dança? Não, não danço não. Mas eu tenho uma vontade muito grande, estou dentro do grupo, eu ajo de uma maneira diferente, do que eu posso contribuir. Numa troca de uma lâmpada, e buscar ou deixar o pessoal em casa, levar para o show, para a apresentação. E até mesmo já entrei até no palco. E sofri muito preconceito com isso, ainda sofro até hoje, principalmente da parte da minha família, certo? Uhum. Pra mim, a minha esposa dançando é um orgulho muito grande. É uma coisa que eu não sei fazer, ela faz por mim e por ela. Olha que coisa boa. É. Muito legal. Por isso que eu digo que eu me identifiquei, Lidiane. Pois é, e é isso que é importante, né? Independente de você estar em cima de um palco ou não, a contribuição, né, que a família pode dar para você é muito importante. Nossa, só em você estar dizendo de levar, de buscar, de dar aquela força assim, não, vai para o ensaio, vou assistir, isso não tem preço, é muito bom, é muito gratificante você estar com a pessoa que você ama e ainda você conseguir fazer aquilo que você ama, gente. É bem importante, né, na nossa vida. E a dança Mas é uma coisa ele, que eu amo muito, e o Aristide me dá muito apoio. E eu já sofri até preconceito da própria família dele também. Ah, uma mulher casada, mãe de família, fazer parte de um grupo de dança, não sei o quê. Mas eu nem ligo, que eu amo estar no grupo, o N sabe disso, que para mim, se parar, eu acho que não dá mais não, viu? Pois é, que bom. ei, Márcio, mas ele dança, viu? Ele saiu até de rainha, viu? Qualquer dia vão vocês dois para a avenida, viu? Mas é isso mesmo, olha, Verdade. assim, ele comentando que subiu no palco e sofreu preconceito até da própria família, a minha 90% sabe que eu danço já há muito tempo, mas tem uma pessoa da minha família que nunca me viu no palco, meu pai. Danço há mais de 30 anos dentro desse meio e ele nunca me viu no palco, acho que nem na televisão, uma oportunidade que há 2 anos está difícil, mas quando passar, acho que nem isso ele me viu, mas eu vou pegar alguns DVD que eu tenho dançando e vou, aí pai, olha aqui, ó, para ver se ele me conhece, eu vou fazer aprontar essa com ele. Mas no palco ele nunca me viu dançando, pessoalmente. Legal. Legal essa troca de experiência, né? Por isso, Lidiane, eu te respondi, que tu colocou foi valorizar mais do que eu perguntei, né? E algumas pessoas se sentiram, né? Márcio, deixa eu te perguntar, como é que o Chai, né? Na sua visão como dançarino, como é que ele está se conduzindo agora nesse momento de pandemia, né? Como é que tá? Difícil, né, cara? Assim, já há 1 ano que nós estamos parados, né? Fisicamente em relação a palco, a ensaio, a dança. Desde março do ano passado que nós paramos. E os nossos encontros são assim virtuais como nós estamos fazendo agora, né? Não temos perspectiva de volta ainda com essa lentidão desse processo de vacina, que só vai abrir espaço novamente quando uma grande parte da população estiver vacinada, mas muita saudade de ensaiar, de dançar, de encontrar os integrantes do grupo pessoalmente, para a gente dar aquele abraço, aquela gargalhada, aquela piada, aquela resenha que existe, né? Não pode faltar. E é isso. É difícil. A palavra em si é difícil
estar lidando com esse momento dessa pandemia há mais de ano e não poder fazer o que a gente gosta. Né? E Lidiane, e a saudade do palco, como é que tá aí? Também Ave Maria, demais, demais, assim, e eu fiquei mais triste ainda porque minha filha começou a dançar, né, começou a se apresentar junto com a gente, e aí teve a parada, ela não conseguiu continuar nos ensaios. Olha, tem um ano, mais de um ano que eu pelejo com o Laírto para fazer um ensaio clandestino, ele não aceita. Não, que a gente tem que se proteger e tudo. Não, a gente entende demais, mas assim, mas toma cuidado, fica um aqui, outro ali, mas assim, a gente sabe que é perigoso mesmo, mas eu pedi tanto, foi um ano passado todinho pelejando, bora, pelo menos uma reunião só para conversar assim de longe, foi feito assim, né, virtualmente, a gente fez várias reuniões, mas sempre virtualmente, ninguém consegue se encontrar, a não ser quando eu faço uma surpresinha e vou lá na casa dele, à força, quando eu toco lá na campainha, ele toma aquele susto, eu tô nem aí, vou mesmo, entendeu? Porque eu quero matar a saudade, a gente não se abraça, mas pelo menos eu tô vendo como é que a pessoa tá e faço, mas, claro, com cuidado, mas eu ainda vou na casa dele sim, não vou mentir, que eu coloco nas redes sociais, então é porque eu vou. Mas eu tô morrendo de saudade, Enio, eu acredito que vocês também, né, porque a gente, por mais que não esteja dançando, quando a gente tá ensaiando, a gente tá em movimento, né, a gente tá criando alguma coisa, tá mudando alguma coisa, e aí você parar total, né, ano passado eu ainda fiz muita atividade física, descia aqui pro condomínio, a gente levava bola, levava colchonete, ia pro extra caminhar, e fazia muito, só que vai dando aquela parada, vai ficando chato, né, você vai ficando morgada, não quer mais, assim, eu parei de vez e tô totalmente, né, o Márcio tava, antes de começar aqui, o Márcio estava lá no colchonete, era abdominal, era fazendo umas atividades, e brigando comigo, bora, porque tem que fazer, porque não sei o quê, a gente sabe que é saúde, que tem que fazer, mas, poxa, eu acho que nada como você tá no ambiente com gente e participando, pelo menos para ver, para conversar, trocar olhares, e a gente não tá fazendo isso. Dá uma saudade, né? Laírton, eu vi, né, nesse momento de pandemia e tal, né, o Thiago se movimentando bastante como ponto de cultura, né? Eu vi também que vocês resgataram alguns materiais de vocês, né, para fazer um projeto, para poder ficar até a memória do Chay aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, um pouquinho desses trabalhos, né, que vocês fizeram como ponto de cultura e como associação Chay. Pois é, Enio, assim, a gente estava com todos esses nossos projetos que nós colocamos à tona, né? A gente estava, todos eles estavam engavetados. Nós tínhamos uma pré-produção, vamos dizer assim, deles. A gente sabia o que a gente queria, mas por falta de recursos a gente não conseguia finalizar, né, concluir esses projetos. E aí veio essa lei que deu essa abertura, então para a gente foi bem tranquilo em relação às construções desses projetos nossos que já estavam na nossa mente, engavetados, a gente já sabia o que a gente queria fazer, né? E aí não pegou a gente de surpresa, né? Mas a única questão que nos pegou ruim foi a questão dos prazos, né? Para todo mundo, que os prazos foram péssimos para que você pudesse fazer um trabalho minucioso, né? Bem detalhado, com mais olhares. E aí a gente conseguiu, mas a gente conseguiu correr, né? Com nossas coisas. Mas a gente, graças a Deus, atingiu desde a área da diversão, né? Do entretenimento até a formação. E a gente passou por ele pela memória, né? Que a gente teve pela memória, eu digo pelo documentário que nós fizemos e pelo catálogo que nós produzimos, né? Pela formação, a gente teve um curso de formação em cultura popular, expressões e formas das festas,
Isso foi muito bom para a gente, foi grandioso. E do entretenimento foi o nosso shows, que a gente veio trazendo ele, a gente conseguiu ainda gravar um show, né, lá na Lupus, na correria, mas a gente conseguiu ainda gravar um, mas os outros foram todos revisitados, a gente pegou e fez uma nova roupagem nele e tal, do YouTube, e a gente colocou ele, está na nossas, tanto na Associação Chai, quanto no nosso YouTube do Chai, Companhia de Danças Populares, está lá. Então, a gente revisitou, a gente fez entrevistas com mestres, a gente fez depoimentos com pessoas que conviveram conosco durante os 21 anos, nós pegamos os próprios dançarinos nossos, para que eles pudessem trazer. A gente ainda tem outras coisas para construir, que é do ponto de cultura, que, inclusive, agora eu já deixo até aberto para vocês, que nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, uma aula, na verdade, sobre algumas manifestações, algumas danças, para os pontos de cultura de Pentecoste e 2 de Canidé. E aí, se vocês quiserem participar, eu mando o link para o N e vocês podem entrar na sala e participar. Pode contar comigo. Isso saiu das nossas rodas, roda cultural. Aquilo que a gente produzia dentro da Associação Chai, junto com o Chai, que era uma formação interna, que acontecia todo ano, no mês de março e abril, né? Aquele tempo que a gente dá mais ou menos uma parada no ano, né? Aqueles meses ali, depois do carnaval, a gente dá uma paradinha para retomar novamente o segundo semestre. Então, março e abril, a gente fazia a nossa roda cultural. E essa roda cultural era os meninos apresentando os trabalhos onde eles pesquisaram, né? E a gente fazia um debate e a gente discutia. E aí eu estou trazendo isso para dentro dos pontos de cultura. E aí a gente disponibiliza para você, e você passa para os meninos, que aí a gente pode estar exatamente fazendo uma coisa bem legal, também trazendo para vocês informações sobre aquilo que a gente produz, né? A gente vai ter algumas aulas das manifestações, que eu estou definindo ainda, já que me deram mais prazo, aí eu estou definindo isso aí, então estou fazendo com bem tranquilidade, né? A gente também vai ter uma transmissão sobre o artesanato. Eu estou vendo as mãos que fazem a arte dentro do grupo, que são as próprias meninas que produzem seu próprio material. De que forma elas produzem o próprio material? E aí a gente vai tentar replicar isso dentro do YouTube. São os arranjos, né? São coisas que elas produzem para as escolas educativas, algo que é para a comunidade. Então, essas produções dela, a gente vai estar trazendo como artesanato para dentro do próprio YouTube, né? Disponibilizado. E no dia 18 já está marcado, 18 de abril agora, às 14h, a gente vai ter uma conversa grande com 6 mestres. Um deles, a gente convidou o mestre da cultura, Tesouro Vivo, Paulão, né? Ele está na França, ele vai estar dentro desse projeto nosso, que vai ser transmitido pelo YouTube, da Associação Chai. E aí vai ser muito bom, porque eles vão estar trazendo as experiências, as vidas deles dentro da capoeira, né? Então, são conversas com os mestres da capoeira. E aí a gente vai andando. Deve ter mais um show aí, mas a gente não pode fazer, vai ter que revisitar outro show novamente e colocar ele aí. E por aí a gente vai, né? A gente está produzindo da forma que a gente consegue, né? Entre eu e o computador, entre eu e os meninos, através do computador, a gente vai idealizando, dialogando e vai construindo esse material que fica, né, riquíssimo para quem queira visitar, né, venha visitar o nosso grupo, a gente vai ter ele virtualmente disponibilizado aí de uma forma bem legal. A gente não conseguiu colocar dentro desse projeto que a gente estava querendo, era exatamente sair uma cartilha sobre algumas danças que a gente já tem produzido em relação aos shows, ia ser dividido por show. Mas a gente viu que a gente não ia ter tempo por conta dos prazos. Aí a gente
deixo esse engavetado novamente, e um dia a gente vai produzir ele, né, através de um catálogo e através de alguns desenhos bem legais dentro deles, sabe? Então, assim, movimentar. A gente, agora, infelizmente, tudo parado, a gente tem que botar a cabeça para funcionar. É chato estar aqui sentado, é chato olhar para esse computador, é chato fazer tudo pelo computador, mas é a nova vida, é o novo formato. A gente tem que dar graças a Deus por estar fazendo isso, né, ainda. Então, a gente vamos produzindo e vamos fazendo o que a gente pode, né, de uma forma que a gente possa atender o coletivo. E graças a Deus, muita coisa, né, muita coisa sendo feita, que se, como você bem disse, se tivesse nas vidas normais, né, esse momento não ia tirar da gaveta, né. Então, a gente, às vezes, tem que tirar o lado positivo desse momento, né? Alguns valores familiares que voltaram, né? Então, tem algumas coisas que a gente também pode puxar como positivo nesse momento de pandemia, né? Claro que a doença está aí, né? Por isso que todo mundo tem que se cuidar, usar máscara, álcool em gel direto na mão, né? Tudo isso. Mas tem as suas coisas positivas também, nessa... Tirar esse... Eu acho que, assim, esse freio que veio nesse momento, ele deu para... você refletir, ver projetos, analisar como estava, né, os valores que o grupo tem que ter a partir de agora, né, a importância que as pessoas dão para os grupos, né, e tal, tudo isso. Então foi muito bom esse momento que eu acho, né, ter esse lado positivo da pandemia, mas só isso, a doença em si, nada positivo, né. E Márcio, queria que você fizesse aí seus agradecimentos finais, né, já deu nosso tempo aqui, a gente podia conversar muito mais tempo. Só uma coisa antes, Laírton, depois eu queria que tu me passasse as datas, porque eu vejo que complementa um pouco essa nossa discussão aqui, o que você vai estar abordando, né, no Ponto de Cultura e na Associação Chai, vai complementar aqui, então vai ser muito rico para a gente poder absorver depois, tá bom? Aí tu manda para mim? Tranquilo, show de bola. Arrocha, Márcio. Queria agradecer mais uma vez o convite, né, o Enio, através do Laírton aí, por esse bate-papo, essa troca de ideias e de vivência dentro da cultura popular. É uma satisfação muito grande. Estou aqui à disposição, aberto, para uma próxima aí, se você quiser, tá bom? Eu fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a todos que participaram aí dessa roda de conversa. Márcio, eu em nome do Corda Pés, certo que lhe agradeço por você trazer essa experiência, né, essa vivência, né, porque realmente você viveu para a cultura, né, é uma vida que você traz como exemplo aí para os meninos que estão começando agora, né, e realmente tem que ter dedicação e gostar, né, essa que é a verdade, né. Lidiane, seus agradecimentos aí. Eu quero agradecer demais, eu acho muito legal essas movimentações, apesar de que a gente fica nervosa, né, não sabe o que vai acontecer, o que vão perguntar, a gente fica tensa, a gente sabe das coisas, e aí a pessoa, quando faz uma pergunta, viu, escuta só grilos, né, Laírton? Mas é porque a gente acaba se protegendo mais de estar falando tanto, né? Mas, enfim, eu agradeço o convite, espero que tenha mais vezes, né? Acho que a gente, por mais que seja virtual, pode ser combinado mais movimentos assim, mais trocas entre grupos, que eu acho importante. Eu acho que quando a gente sabe um pouquinho da vida um do outro, de como é que está o outro, como é que se sente o outro, a gente consegue ter aquela empatia, se colocar no lugar e entender, né, um pouquinho, porque todo mundo está passando pela mesma coisa, pela mesma situação, lógico, níveis diferentes, mas está todo mundo, como diz, no mesmo barco, né, cada um vai remando de acordo com as suas condições, né, então, mais uma vez, obrigada pelo convite, eu queria muito, realmente, conhecer as pessoas, sabe, que estão aqui, porque a gente vê, às vezes, em cima do palco, ou alguma apresentação, eu vejo muita distância, né, e eu sempre gosto de me envolver
de saber dos grupos. Lógico, a gente sabe que existe uma barreirinha, até, eu acho que é do externo, que faz com que parece que nós somos rivais. Grupos parece que são rivais. E aí a gente não entende onde é que apareceu esse momento de que grupos que estão fazendo a mesma coisa, que estão construindo algo, que estão mostrando, dando importância, né, para a mesma coisa, existir rivalidade. Não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Eu vejo que nós podemos trocarmos, aprendermos um com o outro e enriquecer mais a nossa história, né, os nossos grupos, tá? Então, eu quero deixar um beijo no coração de cada um do grupo. Eu não sei se todo mundo que está aqui é só do grupo ou tem outras pessoas que não são? Tem outras pessoas também, né? Nós temos outros alunos também que faz parte do projeto. Pronto, faz parte do... Talvez não dance no grupo, mas está no projeto para dançar, né? Está na associação. Sim, tá no... Isso, entendo, pronto. Então, um beijo para todos e obrigada. E, Diane, eu que agradeço, viu? Pela essas contribuição, né? Essa forma de você trazer um debate legal, como essa questão dos grupos. Estava até falando com o Laírton antes, né? Que essa importância dos grupos estar junto, né? Os grupos estar podendo cada vez fortalecer a batalha do outro, né? E é isso, te agradecer, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer outros momentos, ou virtual, ou presencial, né? Para a gente poder realmente ter aquele calor humano que a gente gosta, né? Mas que a gente possa estar trocando essas figurinhas, né? Futura também, né? Não só nesse momento, mas que a gente possa. E eu te agradeço mesmo, certo? E tamo junto, tá? Laírton, seus agradecimentos, suas observações. Rapaz, observação nenhuma. Eu não posso emitir uma nota em relação a essa questão das observações, né, Pamela? Mas é sempre bom, eu acho que algo novo nos toca, né? E às vezes a gente fica meio assim, o que é que eu vou responder, o que é que eu vou fazer besteira, nada. A gente sempre diz alguma coisa que se aproveita bastante. Nem que seja a letra A, ela complementa a minha frase. Então, é importante a gente saber e fazer com que ela seja ouvida. E principalmente nesses momentos, a gente tem que aprende muito e tem aprendido bastante. É um ano, né, na verdade, gente. É um ano que a gente mudou de vida. Todo mundo mudou de vida ao mesmo tempo. Não tem ninguém, sabe, melhor que ninguém nesse momento. Então é aí. E esses conhecimentos nossos, a gente só aprende dialogando mesmo, acertando, errando, sorrindo, cantando, chorando, e assim vai. A gente tem que aprender de alguma forma, né? Eu digo para vocês que eu não entrei na cultura popular, não entrei nessa minha paixão tão cedo, não. Eu entrei depois dos meus 20 anos. Veio depois, quando eu estava dentro da educação física. Foi ali que foi descoberto tudo. Então, assim, eu corri atrás do prejuízo, porque eu poderia muito bem ter despertado mais cedo e ter aproveitado muito em relação à questão dos estudos, em relação à questão do segmento. Mas eu corri atrás e deu tudo certo. Por isso que eu estou hoje aqui satisfeito, né? Feliz com o que eu faço. E, além de feliz, eu busco aprender muito. Busco escutar, busco entender, eu dialogo, faço um monte de coisa assim, que já aprendi errando muito também, tá entendendo? Então, assim, é algo da nossa vida. É somente, realmente, e principalmente agradecer momentos como esse, porque são momentos que fazem com que a gente ganhe mais tempo na nossa vida. Porque falar da cultura popular, para quem gosta, para quem tem paixão, ela revigora, ela revitaliza, ela te dá um sorriso no rosto, ela te traz momentos
prazerosos. Dizer que uma hora e meia, 2 horas que estamos conversando, o tempo passa e a gente não vê esse tempo passar. É muito maravilhoso isso, né? A gente poder tá conversando daquilo que a gente gosta. Garanto a você, se a gente tivesse aqui dialogando, conversando qualquer coisa que não nos chamasse atenção, a gente não ficaria na sala. Eu daria boa noite e saía de fininho, né? Como muitos lugares a gente faz e sai, dá boa noite, já marquei minha presença, dá a saída, tchau. Então, né? E aqui eu vejo que a gente continua escutando, mesmo não falando, mas continua escutando, né? Então, assim, é muito legal, muito importante. Eu agradeço muito pela acolhida, agradeço muito por estar compartilhando um pouco que sei. Não sei muito, não, mas o que eu sei, eu gosto de passar. Eu gosto de levar à frente e de fazer com que seja duplicado, triplicado e cada vez mais levar à frente, né? Eu acho que a nossa cultura não pode parar, né? É exatamente isso. Agradecer a você também, Enio, né? Porque parceiro, a gente sabe da nossa luta, quem está na frente sabe de algumas situações que o nosso rebanho não sabe, mas a gente batalha por vida melhor, né? Como está acontecendo lá no grupo que a gente participa, ninguém sabe o que está acontecendo ali, e a gente está lutando por um espaço melhor, né? Na verdade. E ali tem discussões que a gente sabe que são individuais ou coletivas, e aí a gente vai levando e vai buscando o melhor para todo mundo, né? E aí a gente vai construindo exatamente para eles, e eles nem sabem como a gente está trabalhando para construir algo melhor para eles, né? Dentro daquilo que a gente se propõe, que é o grupo. Né? É isso aí, gente. Laírton, brigadão, né, por você ser essa pessoa sempre disponível a discutir, a passar o conhecimento, né, contribuir com os grupos, não só com Cordapés, mas com vários grupos, né, e sempre que eu precisei do Chay, o Chay esteve à disposição, então queria aqui agradecer mais uma vez, né, e essa troca de experiência que a gente teve hoje, né, com certeza é um pouco difícil para as pessoas que são tímidas, né, igual eu, né, iniciar a conversa, né, da cara a tapa, de falar no microfone, né, mas depois essa timidez passa, né, tudo é muito novo, né, e aí era só lhe agradecer e também deixar aqui o espaço aberto se alguém também dos alunos quiserem fazer alguma colocação, agradecimento, pergunta, também pode ficar à vontade. Eu gostaria muito de agradecer, né, a este momento, que eu sei que todo mundo é grato, mas a gente também precisa botar para fora, né? A gente precisa também ouvir, saber que foi bom. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tirou a noite da segunda-feira para estar reunido, conversando sobre algo que é de comum para todos nós que estamos aqui, né? E dizer que não se perca esse momento. Obrigada pelo Márcio, pela Lidiane estarem aqui com a gente hoje, dividindo um pouco da vivência deles, né? Que tem aí um pouquinho mais de experiência que alguns de nós, né? Agradecer também a pessoa do Laírton, por estar sempre disponível para estar dividindo com a gente todo esse aprendizado. E também os meninos da capoeira, né, na pessoa do mestre Davi, que sempre também está caminhando com a gente, que já se tornou um parceiro, e que dizer que acho que o primeiro passo foi dado, que é essa história de poder conhecer outros grupos, né? De não ter aquela visão que a Lidy disse, de que nós somos rivais, porque nós não somos, mas paira sobre o ar, né? Às vezes esse sentimento, que é muito difícil para algumas pessoas quebrar a barreira justamente da timidez, de chegar às vezes na frente da pessoa e perguntar:
E aí, como é que tu tá, não sei o quê, quebrar um pouco essa barreira da intimidade, né? Porque às vezes as pessoas têm vontade, mas não têm coragem por pensar, talvez, que possa estar incomodando, né? Então, eu acho que é isso, é dizer obrigada, e esse caminho que a gente está conseguindo trilhar, né? Espero que não pare por aqui, que sejamos todos receptivos, né, para essas vivências, para essas situações. E se precisar de alguma coisa, embora que não seja, que a contribuição não possa ser das maiores possíveis, né, a gente tenta contribuir da maneira que pode. Então, é só mesmo agradecer. É isso. Eu vou agradecer também, ó. Pode arrochar. Não, agradecer mesmo pelo aprendizado, né, principalmente, pelo projeto, por vocês aí, e pelas pessoas que estão tirando um pouquinho do seu tempo para estar compartilhando seus conhecimentos. Muito massa para mim entender um pouco mais, certo, da cultura popular, dos patrimônios, a diferença de cada um. Então, muito importante, muito obrigado a todos aí. E se precisar, a gente vai estar sempre aqui, certo? Para somar e ser um futuro multiplicador. Show de bola, Davi. É isso mesmo, esse conhecimento que foi passado hoje pelos meninos, eles têm que ser replicado, né? Tanto a gente vai deixar disponível também depois no YouTube também essa nossa conversa, né? Para mais pessoas também poder estar aprendendo, né? Igual a gente hoje. Eu também quero Josi. agradecer ao pessoal que faz esses momentos acontecer, essas trocas de experiência, que é muito bom, né? Agradecer ao Enya, ao Ed, que está por trás de tudo isso, que sem ele também essa troca de experiência não aconteceria, né? Porque tem todo o processo por trás. E agradecer ao pessoal que vem sempre para contribuir, para nos ajudar, para nos dar mais experiências na vida. É esses momentos. Pessoal, e agora eu quero agradecer a todo mundo, né? Os nossos alunos que tiveram hoje aqui, né? Ao Laírto, ao Márcio, à Lidiane, né? Queria também agradecer os nossos parceiros, né? A Secult, CE, Governo Federal, a Lei Aldir Blanc, né? Então a gente está aqui hoje pelo esse projeto Cultura Viva, e é isso, e que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Futuramente aí para a gente trocar mais experiência. Obrigado, pessoal, e boa noite.